de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, já que ontem aconteceu o fatídico dia da... Nossa senhora, a pior talvez campanha, pior jogo do Santos Futebol Clube que eu já vi na minha vida, tomando um vareio de 6-0 pro Vasco. Eu só vi algo repetido assim com aquele 7-1 da Alemanha, em que o Brasil dá um apagão. Ontem eu vi o Santos literalmente dando um apagão, em que o Vasco, com toda a maior competência do mundo, ia lá e conseguia fazer os gols da maneira mais fácil possível. É ridículo, é uma situação e campanha totalmente vexatosa. Pô, imagina você lotar o Morumbi com mais de 50 mil pessoas, você gastar o seu suado dinheirinho pra ir lá e ver seu time do coração tomar 6-0. Eu tava até comentando com meu pai hoje de manhã que, cara, eu tava até planejando e pensando em ir assistir o Santos, só que meio que desse time a gente não consegue esperar algo bom. Então eu falei, meu pai, pô, talvez não seja uma boa a gente gastar o nosso suado dinheirinho nesse time. Cara, que decisão correta, porque a gente ia gastar mais de R$1.000 com ingresso, estacionamento, locomoção, porque a gente é aqui do interior. Cara, ia ficar mais de R$1.000 com certeza. E, pô, imagina você gastar mais de 1.000 conto, mano, pra assistir o seu time tomando um sapeco. Que coisa, sei lá, triste de ver, terrível. E óbvio que eu optei por gravar esse vídeo na segunda-feira, porque se eu gravo isso ontem, pós-jogo, eu ia provavelmente gravar um vídeo que seria passível de todos os processos possíveis. Então aqui mais tranquilo, mais calmo. Não vai ser um vídeo autoral também, eu vou reagir ao vídeo do VSR que eles também soltou hoje, então talvez seja algo mais tranquilo a se fazer e mais sábio do que ligar a câmera aqui e começar a falar as coisas que vier no meu coração, porque não vão ser coisas boas. Eu vou realmente... eu não digo nem... acabar com o clube, porque a instituição Santos é muito maior do que todos esses jogadores medíocres que tem no time. Mas que eu ia me gerar um processo e assim. Para falar, logicamente, da tragédia e da humilhação que o Santos submeteu os 54 mil torcedores que foram ao Morumbi numa tarde fria de São Paulo de domingo, além dos milhões de torcedores do Santos espalhados por todo o Brasil, que foi tomar uma paulada de 6-0 do Vasco no Morumbi, no que era para ser uma tarde de muita felicidade para o santista, que foi ao estádio pensando em ver o time abrir, sei lá, 6, 7, 8 pontos para a zona de rebaixamento e volta para casa com 6 gols no lombo e em uma tragédia anunciada. E por que eu digo que é tragédia anunciada? Tem muitas coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo, mas tragédia anunciada porque quem acompanhou os últimos jogos do Santos, incluindo os jogos que o Santos ganhou, sabe que o que aconteceu contra o Vasco, e o Vasco teve todos os méritos no segundo tempo, ou teve todos os méritos a partir ali dos 25, 30 do primeiro, que ele começou a suplantar e começou a ter predomínio de chegar à área adversária em relação ao Santos. Mas se você viu o jogo contra o Juventude, se você viu o primeiro tempo contra o Cruzeiro, essa porrada que o Vasco deu no Santos hoje, ela poderia ter acontecido antes. O Juventude produziu para fazer 4 no Santos, mesmo com o Santos ganhando por 3-1. Quem acompanhou o jogo, e boa parte da torcida do Santos, no jogo contra o Juventude, cobrou a demissão do Kleber Xavier. Boa parte da torcida, boa parte da imprensa que cobre o Santos muito de perto, a imprensa especializada, vários veículos, o Eu Vim de Santos do Noronha, que é espetacular, o Diário do Peixe, a cobertura que faz meu amigo Jorge Igor, que tem uma ligação muito grande com o Santos, o Ricardinho Martins, que faz uma cobertura, falavam sobre a posição de fragilidade do trabalho do Kleber Xavier, mesmo quando venceu. E você pega o que foi o jogo contra o Juventude e você via que o Juventude saiu na cara do Brasão
várias vezes. E o Brasão foi o melhor em campo naquele jogo. O jogo contra o Bom, o que o VSR tá querendo dizer é que realmente o Brasão tava fazendo muitos milagres nos jogos anteriores. Eu acho que desde o começo do ano o Brasão vem feito isso. E quando ele não consegue operar esses milagres, o Santos sofre muito. O resultado de ontem, obviamente, que eu tenho que falar que aquele primeiro gol do Vasco, na minha opinião, roubado. Porque simplesmente a bola saiu momentos antes do gol acontecer. Então, obviamente que começou com uma situação totalmente ruim, mas na minha opinião, sinceramente, depois de ter tomado um 6-0, não acho que interferia muito no jogo. Esse resultado ou essa situação estava fadado a acontecer, igual você começou dizendo, e que todos nós santistas já esperava que isso algum dia ia acabar acontecendo, porque quando pegasse um time que soubesse aproveitar todas as oportunidades, o Santos com certeza ia tomar uma goleada, e a gente talvez não esperasse que fosse pro Vasco, uma goleada tão significativa igual foi essa, mas para mim eu coloco grande parte da culpa nos jogadores, senhor Neymar, e obviamente no presidente, porque toda essa situação está acontecendo porque o Santos não tem nenhum pingo de planejamento, não tem nenhum pingo de respeito com o próprio time, com o próprio símbolo. A instituição Santos Futebol Clube, ninguém respeita, aqueles que comandam pelo menos o time, ninguém respeita, e simplesmente toda essa situação é algo que eu vou ser sincero, que era de se esperar. Igual eu disse, a gente não esperava de ser pego de surpresa por um time tão ruim igual é o do Vasco, mas aconteceu. Tomamos 6-0 do Vasco, mas infelizmente isso tinha que acontecer para alguém lá no Santos tomar uma providência. Porque se o Kleber Xavier ganha esse terceiro jogo contra o Vasco, meu Deus, a gente ia ter que aturar esse time ruim até o final do ano. Talvez agora, com um novo comandante, o Santos realmente saia dessa situação ruim. O problema é quem vai vir para o lugar de Kleber Xavier. Cruzeiro, sem exagero, tá? Não tô aqui fazendo exagero porque o Santos tomou 6 e batendo em gato morto. Não tô aqui empurrando bêbado de ladeira. Pega o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, e inclusive tem tweet disso, meu falando sobre isso, tem tweet de vários outros. O primeiro tempo do Cruzeiro e Santos Mineirão poderia facilmente ter terminado 4-0 pro Cruzeiro. Não é exagero, é só você pegar o jogo e ver. Então, o que aconteceu ontem, e por méritos totais do Vasco, o que o Vasco jogou no segundo tempo, o que o Vasco funcionou com o Nuno Moreira trabalhando ali como esse atacante móvel na frente, e aí vinha Ryan se mexendo, vinha Coutinho se mexendo, Tietê infiltrando. Então assim, o que o Vasco jogou ontem e que possibilitou o Vasco fazer 6 é mérito do Vasco. Ainda que haja vários deméritos do Santos, mas é mérito do Vasco. Mas isso era uma tragédia anunciada. Isso era uma tragédia anunciada, porque o Juventude poderia ter feito 4 no Santos, o Cruzeiro, por bola, por volume e por milagre do Brasão, poderia ter feito 4 no Santos no primeiro tempo. No primeiro tempo. E ontem, quando o Brasão não fez os milagres, até tem um gol lá, acho que o terceiro, se eu não me engano, porque é tanto gol mas o terceiro até ele bate roupa ali e tudo, bate roupa pra frente, mas ontem o Brasão não fez os milagres, o Santos levou 6 no lombo. Logicamente, o Kleber Xavier foi demitido, e aí a gente sempre fala, né? Tem que ter coragem. Dirigente que conhece de futebol tem que ter coragem para tomar decisão, mesmo quando vence. Mesmo quando vence. É importante dizer, falei sobre isso no vídeo lá em algum vídeo recente, acho que eu não sei se eu falei aqui ou falei lá na TNT Esporte, por exemplo, o Tottenham teve a coragem que tem que se ter. Acho que foi na transmissão de PSG e Tottenham lá pela Supercopa. O Tottenham teve a coragem que alguém tem que ter. O trabalho é ruim, mesmo ganhando, ele tem que ser trocado. O Tottenham foi campeão da Europa League, o primeiro título do Tottenham desde 2008. O treinador fazia um trabalho terrível na temporada, tanto é que o Tottenham foi o primeiro time da Premier League não rebaixado, caíram 3. O Tottenham foi o primeiro acima desses 3,
E o Ange Postecoglou foi demitido. Ah, mas ele ganhou a Europa League. O trabalho era uma merda. Foi demitido, tá certo. E o Kleber Xavier tinha elementos para demitir contra o Juventude, para demitir contra o Cruzeiro, mesmo vencendo. Aí você pode dizer, pô, mas vocês não são incoerentes. Não, não sou incoerente. Eu entendo que a demissão do treinador vem quando ele já não tem mais condição de tirar o elenco do estágio atual. E o Santos vinha mostrando os mesmos problemas, os mesmos vícios. Então, é nítido que o trabalho do Kleber Xavier não decolou. Eu acho que o Kleber Xavier tem condição de virar um bom treinador, um treinador de qualidade. Tem. O Kleber Xavier conhece de futebol. Já conversei, não numa entrevista, já conversei num papo off com o Kleber Xavier, conhece de futebol. Só que ele pegou a primeira experiência solo dele num Santos. E num Santos do jeito que tá. Era um risco muito grande. Era um outro problema, né? O Kleber Xavier só chegou porque outros treinadores mais experientes, mais renomados e tudo, e melhores por consequência, esses treinadores não quiseram. O grande lance do Kleber Xavier é que, por mais que ele seja um grande conhecedor do futebol, cara, você ser conhecedor do futebol e ser técnico de futebol são coisas totalmente diferentes. Essa foi a primeira experiência do Kleber Xavier como técnico de um time grande, e a gente viu que o cara não consegue ter tomadas de decisões. Ele tem boas ideias, e é por isso que talvez a posição como auxiliar deveria ser algo fixo na cabeça dele. Deveria entender que ele é um bom auxiliar, tanto que todas as vezes que ele pensou em uma maneira de corrigir uma situação de virada de primeiro para segundo tempo, foi da onde o Santos conseguiu melhorar o seu futebol. O problema é, para tomar essa decisão como técnico no momento certo, o Kleber Xavier não tem essa capacidade. E é isso que difere ele de um auxiliar para um técnico. Pode ser que no futuro ele se torne um grande treinador? Pode ser. O problema é, ele não pode querer pegar um investimento tão alto logo de início, cara. Já que ele não tem esse perfil, esse culhão para as coisas fazerem acontecer. E aí vocês vão querer me falar, mas tem um Felipe Luiz que também tá, blá, 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 blá. Gente, essas são exceções. Existem exceções para tudo que a gente faça. Kleber Xavier não é uma exceção, ele é uma regra. Quando você pega um primeiro trabalho muito grande, além do que você pode entregar, óbvio que vai dar merda. E deu muita merda. E outra situação que o próprio VSR levantou, que quando o momento que o Kleber Xavier deveria entender que ele deveria sair. Cara, se ele, depois que ele vence o Cruzeiro, ele fala, beleza, tá saindo muitas notícias que o Santos tá procurando um novo técnico e eu sou o atual técnico, não tô gostando disso, eu saio. O Kleber Xavier sairia por cima. Ia mascarar todo o trabalho ruim que ele tem feito no Santos. O problema é, ele esperou pra tomar a decisão ser por parte do presidente, pô. E aí sai com esse resultado vexatoso, o que mancha um pouco o possível início de carreira dele. Porque aí se você for falar, mas deram pouco tempo pro cara, o cara não teve tempo. Teve tempo. O Kleber Xavier foi contratado antes da Copa Mundial de Clubes, que para os clubes que não participaram, teve mais de 30 dias de trabalho. Como um cara com 30 dias de trabalho não consegue colocar o time em ordem? 30 dias de trabalho é uma pré-temporada. Então o Kleber Xavier teve tempo suficiente para impor suas ideias ao time e ter tempo para conhecer todo o elenco. Voltou do Copa do Mundial de Clubes, tava da mesma merda. Do mesmo jeito que os problemas que apresentava no Caixinha, apresentou com o Kleber Xavier. E um elenco extremamente caro. Essa é a situação que talvez as pessoas que estão fora do clube não entendam. Kleber Xavier teve sim a oportunidade de fazer as coisas acontecerem e não conseguiu fazer. Treinadores que o Santos procurou e que não quiseram assumir o Santos, incluindo aí o Sampaoli 2 vezes, vão querer agora? Mas enfim, o Kleber Xavier, a primeira experiência não deu certo, era um risco grande de não dar certo e ele foi demitido. Agora vamos ver o que o Santos vai fazer. Tem uma outra questão. Senhor Marcelo Teixeira, por 2 motivos. A torcida do Santos e a imprensa que cobre o Santos vem cobrando o Santos contratar zagueiro há muito tempo. Há muito tempo. E o Santos não contrata zagueiro. É impressionante. Os zagueiros que o Santos tem ali, ou são muito jovens, ou são muito lentos, ou são jogadores com uma qualidade abaixo
do que precisa um time como o Santos. E o Santos parece, o departamento de futebol, quem pensa o futebol do Santos, incluindo aí o seu Alexandre Matos e o seu Marcelo Teixeira, parece não entender isso. E a tragédia está aí. O Santos, a todo momento, é alvejado. O Santos, a todo momento, a facilidade com que você ataca o time do Santos é uma coisa presente. É uma coisa para todo mundo ver. Falando no Marcelo Teixeira, a gente tem que lembrar, né? O Marcelo Teixeira, na primeira rodada do campeonato em São Januário, deu uma declaração lunática. A declaração do Marcelo Teixeira é lunática. Eu vou repetir. Por quê? Porque ele, dentro de São Januário, depois que o Santos perdeu para o Vasco de 2-1 de virada, ele tratou a derrota do Santos para o Vasco como um absurdo, como 3 pontos jogados fora, como uma derrota inaceitável. E aí, a palavra é lunática mesmo. É uma declaração lunática de alguém que naquele momento estava no mundo da lua. O Santos está voltando da segunda divisão. Por maior que o Santos seja, o clube brasileiro talvez mais conhecido na Europa, um clube gigantesco, o clube que o Pelé apresentou para o mundo, um clube tricampeão de Libertadores, bicampeão do mundo, é gigantesco. Só que o Santos está voltando da segunda divisão. E nessa hora tem uma conta, uma estatística que se impõe. 42% dos times que sobem caem no primeiro ano. Calma que aqui eu já vou ter que interromper o VSR, porque eu já sei mais ou menos o que ele vai dizer referente a times que caem e sobem de divisão. Só tem um pequeno fator aí, VSR, que você não tá levando em consideração, e é aí que tanto você, como vários outros comentaristas, acabam incorrendo em erro, que é a situação Neymar. Quando o Neymar vem para o Santos, ele já vem com um pacote de exigências de contratações. E eu entendo o porquê do Marcelo Teixeira ter feito aquele tipo de declaração na época. Eu até, assim, não é que eu dei razão, porque na minha opinião, quem tinha que ter feito aquele tipo de declaração é um torcedor. Aquilo é uma declaração de torcedor, não é uma declaração de presidente de clube, que toma as decisões que deveriam ser tomadas. Mas qual é o motivo, qual é o embasamento daquela tomada de decisão? Vem de um cara que tá vendo a folha salarial do time, a folha salarial ou folha de investimento do time. E o Santos teve um investimento absurdo com a chegada do Neymar e as contratações, apesar de serem contratações terríveis, absurdas, horríveis, mas teve. E isso encareceu totalmente a folha salarial do Santos. É embasada nesse sentido que o Marcelo Teixeira fez aquele tipo de declaração. Porque ele, mais do que ninguém, sabe qual é o tipo de investimento que tem sido feito no Santos assim que o Neymar chegou no Santos. Que assim que o Neymar pisou no Santos, ele falou, eu quero tantos jogadores. Isso aí eu tenho certeza. Eu quero mais investimentos, eu quero algo diferente pro clube. Se fosse do jeito que você tá falando, VCR, que um time que sobe da segunda divisão pra primeira divisão cai de novo, por quê? Porque não tem aporte financeiro. Não tem esse requisito de investimento. Se o Santos não tivesse o Neymar, e aqui é o que poucas pessoas não conseguem entender, é que a vinda do Neymar pro Santos não foi benéfica. Porque acelerou uma situação que deveria ser feita num processo. Assim, como assim posso explicar? O Santos, ao subir da Série B, tinha que montar um time com um investimento baixíssimo. Porque na Série B não teve nenhum tipo de aporte financeiro. Só que quando sobe da Série B e chega o Neymar, as coisas mudam. E é por isso que a gente reclama tanto dessa bagunça. Porque o investimento que foi feito no time não está se refletindo no campo. Naquela época, a declaração do Marcelo Teixeira foi embasada nisso. Dessa situação de que você investe tanto no seu time e não corresponde. Só que o problema é que a culpa de tudo isso é dele. Porque quem tomou a decisão no final de tudo foi ele. Tanto que foi essa a crítica que eu fiz na época. Que não adianta o Marcelo Teixeira vir a público e fazer aquele tipo de declaração ou reclamação. Porque o maior culpado de tudo tá acontecendo é dele. Ele é o cara que toma a decisão final. Só que ele tá deixando as coisas acontecerem, tá deixando o mal acontecer pro clube. Então é por isso que, tipo, não é que eu não aceito esse tipo de declaração do VSR. É só que essa situação, fator Neymar, tem que ser levado em consideração. Porque é graças ao Neymar que o Santos quis colocar a carroça na frente dos bois.
E a gente tá vendo o resultado de tudo isso, porque as coisas vão sendo aceleradas, as coisas vão sendo mal feitas, e o resultado é pífio. Só pontuando e sendo justo, em vários momentos o Santos produziu futebol ontem, né? Mandou bola na trave, teve uma chance claríssima com o Tiquinho. Então, assim, só que ontem o volume de jogo que o Santos teve em alguns momentos em outros jogos, em especial no jogo contra o Juventude, no jogo contra o Cruzeiro, o volume foi bem baixo, inclusive, né? Os dois jogos, os 2 gols, e merecido também, o Santos mereceu vencer o Cruzeiro, mas em situações bem específicas, uma bola longa, uma resposta, uma transição. Então, assim, ok, mas contra o Juventude, o Santos até teve volume. Mas ontem o Santos teve volume para produziu, mas toda vez que o Vasco foi, especial naquele período ali de 5 gols em 20 minutos, no segundo tempo, o Santos teve o seu castigo. O grande problema do Santos atualmente é que, por mais que ele tenha volume de jogo em determinados momentos, sua finalidade não acontece. O Santos não consegue ter um volume e ter uma alta probabilidade de finalização em gol. E isso eu coloco na carga tanto de David Washington, que tá recebendo... Eu não vou dizer números de salário, porque obviamente eu não tenho a certeza disso, então não quero também me ferrar quanto a isso. Mas digamos que Tiquinho e David Washington recebendo uma boa bolada de grana e não estão entregando nem 1% disso. O Santos é um time hoje que não tem centroavante. Isso já foi determinado, já está visto, todo mundo entendeu. E na minha opinião, se o Santos tivesse um centroavante, muitos dos jogos que o Santos perdeu, ele teria pelo menos empatado. Porque um meio de campo que você tem um Neymar, Roleiser, Guilherme, Barreal e assim vai, cara, é muito difícil o centroavante não conseguir concluir pro gol. E na minha opinião, o Santos precisa de um centroavante urgente. Porque precisa ser colocado essas bolas dentro do gol. Existem aqueles jogos que são todos complicados e você ganha de 1-0, 6-0. Mas no Santos não existe. O problema precisaria fazer uma reformulação completa, que não vai acontecer. Jogadores tomarem vergonha na cara, porque desse clube, jogadores do Santos mesmo, realmente dá pra contar no dedo quem realmente sua e faz acontecer dentro do Santos, porque é tudo muito vergonhoso, cara. É vergonhoso de ver o time do Santos jogando. Fechar o choro do Neymar, no fim do jogo, o choro do Neymar ali, ele não falou quando saiu do gramado e tá ok. Não tem nenhuma questão quanto a isso. Inclusive o Neymar vem falando sempre na saída do campo. Ontem ele não falou porque estava visivelmente abalado, mas foi à zona mista para falar. Como tem que ser, né? O Neymar é um expoente desse time e falou que de fato era pela sensação de vergonha, por tudo. Mas fica a dúvida aí se também não era pelo Neymar entendendo que o que ele poderia estar fazendo, o que ele poderia fazer, como a carreira dele poderia ser diferente nesse momento. E quando eu quero dizer nesse momento, eu me refiro aos últimos 4, 5 anos, não é especificamente no Santos. Acho que eu senti ali um choro mais do que a vergonha, mais do que o vexame que o Santos submeteu, esse grupo do Santos, essa comissão técnica, esse presidente, esse departamento de futebol submeteu o Santos e os santistas, né? Eu acho que tem ali uma pegada de um choro mais de decepção ou de olhar para trás e ver que a carreira dele poderia ser bem diferente. Mas enfim, Neymar ontem também, como todo o Santos, fez uma partida aquém do que a gente imagina e lógico que os holofotes vão nele. Cara, sinceramente, sobre Neymar, sobre o choro, eu só achei ridículo mesmo. Mas o cara tá sentindo a derrota. Irmão, o que ele fez em campo pra mudar esse resultado? Me fala. Mas o Neymar só tem bagre em volta dele. Desde que o Neymar começou a jogar bola esse ano, porque vamos ser sinceros, bater em Inter de Limeira pra mim não é parâmetro pra dizer que você tá jogando bola, tá?
O Neymar só fez eu não vou nem falar jogo brilhante, não. Eu vou falar um lance brilhante que foi contra o Flamengo. Jogo grande, o jogador decidiu. Ok, acabou. Só foi isso. A gente já tá no mês 8 e o Neymar em 8 meses só teve um lance que ele realmente fez acontecer. Vai querer me dizer que esse cara que saiu chorando ontem, ele representa... Esse cara que tava chorando ontem, não é o mesmo que tava cobrando a torcida lá, no jogo contra o Flamengo? Que não pode falar daquele jeito com ele? Não tem que ficar passando a mão na cabeça em jogador que já tá com mais de 30 e poucos anos, pô. Essa daí é a nossa esperança pra seleção brasileira? Esse cara aí que vai salvar e vai trazer o Hexa pra gente? Vocês têm certeza mesmo que é esse cara que vai trazer o Hexa pra gente? O cara que com a faixa de capitão, que deveria ser o cara a puxar a equipe e demonstrar respeito pra todo mundo, é o cara que cai no chão, que chora. Mas é isso, pô. Neymar veio pro Santos e o santista viu uma esperança nele. Só que o Neymar tem se provado ser a maior decepção do futebol brasileiro. Tem se tornado a maior decepção como ídolo do Santos. Por tudo que tem feito, cara. Não é só o futebol. Não é só o futebol. Valores que Neymar recebeu no primeiro contrato e segundo contrato. Muito suspeito esses valores. Quantidade de valores. Cobrança com torcedores mais de uma vez. Falta de entrega em campo. É esse Neymar que a gente tem visto. E é esse Neymar que, na minha opinião, pô... Eu até não aceitava essa brincadeira que faziam em cima dele, mas agora eu tô sendo adepto que o Neymar é um ex-jogador em atividade. Enquanto ele não se tocar, porra, o cara já tá com 33, 34 anos, cara. Não tem que se falar em enquanto ele se tocar. Se até o momento ele ainda não se tocou de como se deve realmente jogar bola, acabou. Não tem mais o que comentar, não tem mais o que esperar de desenvolvimento do senhor Neymar. É simplesmente uma nulidade em campo e não sabe se comportar como ídolo de clube. Essa é a minha opinião. E não deveria receber a faixa de capitão do Santos. A faixa de capitão tem que ir para alguém que seja respeitável. Alguém que consegue impor uma situação para sua equipe. Não um jogador que vai cobrar torcedor do que tá falando A ou B. Um cara como esse não deve ser capitão do Santos. O Santos é maior que esse jogador. Muito diferente do que eu já vi por aí. Alguns comentaristas falando que eu torço pelo Neymar. O Neymar é maior que o Santos. Aqui, ó, pra você, ó. O seu... vontade de xingar. Mas, cara, pô, quando o cara tá vestindo o manto do Santos, e aqui eu não tô falando do Neymar, tô falando desse comentarista em questão. Comentarista, narrador, foda-se, não sei. O cara tá com a droga do manto do Santos aqui, ó, no peito, e vem me falar que Neymar é maior que o clube que ele tá aqui, ó, simbolizando, vai a merda um cara desse. Vai a merda um cara desse. Não deveria estar vestindo. Deveria ter, se tivesse vergonha na cara, tirava. Não ficava com ele no peito. Porque isso aí não é ser torcedor. Isso aí não é ser santista. Você pode criticar a instituição, você pode criticar as pessoas que estão ali comandando, mas jamais colocar um jogador acima da instituição Santos. Se você faz isso, você é um merda pra mim. Essa é a verdade. É isso, né? Essa é uma tragédia anunciada para um time que vem vivendo aí os últimos 3, 4, 5 anos. E vale lembrar, esse time, 5 anos atrás, estava decidindo a Libertadores da América, né? E desde então é muito incompetente junto, é muito cara que não tem a menor condição ou não teve a menor condição de ser presidente do Santos. E o Marcelo Teixeira aí, que pegou essa bucha no passado, fez o que devia de botar o Santos de volta na primeira divisão, precisa entender a real situação do Santos hoje. Isso não muda que o Santos é um dos maiores times do mundo, mas a real situação do Santos hoje é bem diferente do que o Marcelo Teixeira parece pensar. Quero te ouvir, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Clica aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, no link para você fazer o download do app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau, e agora eu vou lá que senão eu vou perder o avião. Bom, esse foi o vídeo do VSR, um excelente vídeo analisando sobre o Santos. Pelo menos o VSR teve uma boa displicência, vamos dizer assim, o bom senso de, assim,
bem característico mesmo do VSR, de saber a quem cobrar. Quem é o verdadeiro culpado de tudo isso. Óbvio que Neymar e família Neymar tem uma grande parcela disso tudo, mas o presidente do clube não pode ficar impune sobre tudo isso, porque tem muita gente aí tirando o corpo do Marcelo Teixeira de fora, tentando amenizar a situação, mas, cara, ele é o grande culpado de tudo isso. Se o Santos tá na merda, a culpa é do Marcelo Teixeira, que é o presidente, é o cara que toma a decisão de toda a situação. E acho que o que eu tinha que falar sobre Neymar e companhia, eu já falei o suficiente, até me exaltei um pouco aqui, porque, cara, me irritou. Realmente, eu ter visto o vídeo hoje de narrador, sei lá, de canal de YouTube aí, falando que Neymar é maior que o Santos. Pô, cara, sinceramente, alguém que fala isso pra mim, me enoja, tá ligado? Me enoja. Vai a merda mesmo, literalmente, vai a merda. Isso me enoja, porque... Como você pode dizer que você torce, que você ama um clube e ao mesmo tempo você colocar um jogador acima dele? Pô, isso não existe. Pra mim não existe. É inconcebível. É inconcebível. Então, eu não sei o que vai acontecer com o Santos daqui pra frente. Eu espero muito que essa sequência de sofrimento que a gente tem tido com o Santos acabe e que as pessoas abram os olhos. Não só pra... quem é realmente culpado do Santos estar nessa situação, mas também prestar atenção de quem você acompanha. Tem muita gente aí que diz santista que pelo jeito não é santista. Torce pra jogador. Torce pra pessoa. Não tá nem aí pra instituição. E eu tive até um vídeo aqui falando da parte da reação do Fernando, da parte do Palmeiras, que... ele também levantando essa situação de que a gente não deve colocar pessoas acima da instituição Palmeiras. Que no caso do Palmeiras era o Abel acima da instituição Palmeiras. Aqui eu digo a mesma coisa sobre o Santos. Você não deve colocar Neymar acima do Santos. Eu acho que não sei se... nem o próprio Neymar faz isso, eu acho. É muito quem tá em volta. E, porra, como tem baba-ovo, hein? Meu Deus, cara. Como tem baba-ovo. Que é isso, cara? É inaceitável. Pra mim é inaceitável, inconcebível. Mas tem acontecido em grande escala. Bom, é isso. Eu acho que o vídeo ficou já o suficiente. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. E o Estraga Final de Semana voltou para nos assombrar mais uma vez. Tamo junto e... falou!